Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Muita saudade de vocês, aí de Jabuticabal, segundo colegial. Estamos tentando nos adaptar, né, a essa situação. Então, por enquanto, a gente vai gravando essas aulinhas e vai ajudando vocês a estudarem em casa para que logo a gente consiga estar juntinho novamente. Então, gente, a aula de hoje é uma continuação da nossa última aula, que é entropia de formação. Então, para assistir esse vídeo, o que eu aconselho? Eu fiz um roteiro que eu vou colocar no plural para vocês. Esse roteiro, ele deve ser lido antes de olhar o vídeo, porque aí vocês já têm um pouco da noção da teoria que a gente vai finalizar. E também com a apostila aberta, tá? Porque eu vou também fazer um exercício, né? Alguns exercícios daqui eu fiz nesse roteirinho, mas outros eu vou trabalhar com vocês em aula, em vídeo, tá? Que aí eu preciso mostrar direitinho como que vocês vão aplicar o conteúdo que nós estamos vendo hoje, tá? Então, a ideia de entropia de formação. Fazendo isso, deem um ok, está tudo certo, se vocês entenderam, tá? Façam a tarefa mínima e a tarefa complementar, tá? As aulas seriam a 15 e a 16. Pra gente também, para eu poder ter um retorno, né? Se vocês ficaram com dúvida, se deu tudo certo, tá? Então, o que a gente está vendo? A gente, dentro do assunto de termoquímica, nós estamos vendo entalpia de formação, tá? Então, lembrando que o químico gosta de ficar dando nome para entalpia, que nada mais é que a variação de calor que a gente tem numa reação química ou num processo. A gente gosta de dar nome. Então, por exemplo, se a gente vai analisar a entalpia, o calor liberado ou absorvido numa reação química, a gente dá o nome da entalpia para aquela reação. Então, nós temos, o assunto da nossa próxima aula é entalpia de combustão. O que significa isso? A variação de calor numa reação de combustão. Nós temos entalpia de neutralização, que é a variação de calor para uma reação de neutralização. Então, o químico ele estipula, tá, o nome em relação à reação que ele vai estudar. E no caso dessa aula, a gente tem a entalpia de formação. Então, o que seria uma entalpia de formação? Seria analisar o ΔH, né? Lembrando que entalpia o símbolo é H, né, gente? De uma reação de formação. Só que aí a gente padroniza. A gente padroniza que é para formar 1 mol da substância. Então, sempre, ó, o nome já tá falando. Entalpia de formação. Então, o exemplo que eu dei lá no roteirinho para vocês. Eu dei um exemplo da água, mas pode ser reação de formação de qualquer substância. Então, eu vou analisar a entalpia de formação da água. Então, eu vou ter uma reação de formação. Formação significa produto, eu vou formar a substância. Então, eu estou formando 1 mol da substância, esse valor é fixo, tá? Quando você analisa entalpia de formação, é sempre para formar 1 mol. Lembra que o número do balanceamento é a proporção em mol. Da substância, no caso, eu coloquei lá no esqueminha para vocês a água. Estado físico líquido. Aí, uma reação de formação, como que a gente monta ela? Ela é montada em relação aos reagentes das substâncias simples que formam a substância que você está analisando. Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, sua substância simples, é o H2, estado físico gasoso. Lá no esqueminha de aula eu coloquei as substâncias no seu estado mais estável. Aqui eu preciso no estado físico mais estável, tá? Tem lá na tabelinha para vocês no roteiro de aula. A gente já havia comentado isso em aula, tá? Mas eu reforcei para lembrar. E nós temos o oxigênio na água. Então, sua substância simples mais estável é o oxigênio gasoso, que é o O2. Não é porque aqui tem um oxigênio que aqui a substância simples vai ser só O, porque não existe, tá? Tem que ser a substância simples que existe. Também gasosa. Balanceamento. Como aqui eu tenho então eu tenho 2 hidrogênios, a quantidade de hidrogênio está certinha, mas oxigênio não.
Porque aqui eu tenho um oxigênio só, estão vendo? E aqui eu tenho 2, então eu não posso mudar esse número aqui da frente. Então aqui que eu tenho que acertar, eu preciso ter 1. Que número multiplicado por 2 me dá 1? Meio. Que você pode colocar 1 sobre 2 ou 0,5. Gente, tanto faz, tá? Na folhinha eu coloquei 0,5. Aqui eu quero colocar meio, tá? Bom, e aí o que a gente faz? A gente vai lá no laboratório, faz essa reação no laboratório e aí a gente analisa a variação de calor. Ela indicou que liberou calor, então lembrando o ΔH negativo quando libera, de menos 286 kJ. Esse valor aqui eu obtive num aparelho chamado de calorímetro. Então, como a gente faz a análise desse tipo de reação? Quando você tem a variação de entalpia, o ΔH, esse delta é variação, então é final menos inicial. Então seria a entalpia final menos a entalpia inicial. O que seria final de uma reação química? Os produtos. Então a gente tem que o ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, que seria o início da minha reação química. Aí eu olho, o que eu tenho na minha reação? O produto é só água, então eu tenho que o ΔH é igual, então a gente escreve assim, entalpia de formação da água. Só tem um aqui, então um aqui só. Só tem esse produto, menos, eu tenho os reagentes. Então, aqui seria entalpia de formação do hidrogênio mais a do oxigênio, que é meio. Meio entalpia de formação do oxigênio. Aí, o que nós já vimos, e eu coloquei na folhinha de novo. O químico fez uma convenção que toda substância simples, no seu estado físico mais estável, a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, tem entalpia igual a 0, tá? Tá lá no esqueminha de vocês. Gente, o esquema eu detalho a teoria, tá? Para que na hora que a gente trabalha na aula, fique mais dinâmico, não fique tão cansativo para vocês, tá? Então, o que a gente faz com essa ideia? Por convenção, entalpia de formação de substâncias simples vale 0. Então, isso aqui é 0. Conclusão, o ΔH que você obteve no laboratório, que é aquele de menos 286, vai ser apenas da água. Porque, por convenção, a entalpia de formação de substâncias simples é 0. Aí, lá no esqueminha, eu listei as substâncias simples para vocês, tá? Então, conclusão, a entalpia de formação da água é o valor que você obteve no laboratório. Aí o químico, o que ele fez? Ele fez a reação de formação para todas as substâncias e fez uma tabela com a entalpia de formação de cada uma. Então a gente tem, por exemplo, entalpia de formação do benzeno, que é o C6H6, é mais 80. Significa que foi feita uma reação de formação para ele. Aqui vale 0, então o ΔH lá do laboratório é só para ele. E com isso a gente tem uma tabelinha com vários valores, né, de entalpia de formação. Esse valor aqui é importante destacar. Ele é sempre para 1 mol da substância. Isso aqui é estipulado, sempre para 1 mol. E aí o que a gente faz com esse valor? A gente consegue, com os valores das entalpias de formação de cada substância, calcular o ΔH para qualquer tipo de reação. Gente, onde eu gravo aqui, ó, eu tenho muito cachorro. Muito cachorro em volta. Então é impressionante. Eu começo a fazer a gravação, o cachorrinho começa a latir, tá? Então tem uma paciênciazinha, porque senão eu fico várias vezes tendo que parar e gravar de novo, tá? Então eu vou continuar assim mesmo, porque já é a 4ª vez que eu tô gravando. Então voltando pra aula. Ai, gente, tanta saudade de vocês. Ai, não vejo a hora de normalizar. Logo, logo normaliza e a gente tá juntinho, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem os valores das entalpias de formação. E com isso, eu consigo calcular o ΔH para qualquer reação.
Então, é isso que eu vou fazer com vocês, tá? Então, vocês pegam a apostila, na página 231 da apostila de vocês, eu vou fazer o exercício 3, tá? Eu fiz lá no roteiro o exercício 1 e 2 e o exercício 3. E agora, eu fiz o 4 também, tá? Tá tudo no roteiro. O 1, 2, 3 e o 4. Então, agora com vocês eu vou fazer o 5 e vou fazer o 6 dessa aula. Aí vocês façam os exercícios da tarefa mínima, da complementar, tudo certinho, tá? Então, exercício número 5. Vamos aplicar, então, essa ideia de entalpia de formação. Eu tenho uma reação química, então aqui, 3MgO, sólido, mais 2 alumínio sólido, formando 3 Mg sólido mais Al2O3 sólido. Pronto. Essa é a minha reação. Página 231, tá, gente? Acompanha junto. Aí o que ele fala pra gente? Considere as entalpias de formação em kJ por mol do estado padrão. Sempre vai ser estado padrão, que é 25 graus Celsius e 1 atm, mesmo que ele não fale nada. Aí ele fala para mim o valor da entalpia de formação do MgO. Então o MgO tá aqui. O valor da entalpia que ele passou pra gente é de 600. Cuidado com a unidade, ele falou que é quilojoule. Quilojoule para cada mol, tá? Ele informou, quilojoule por mol. E me deu a entalpia de formação do Al2O3, que é menos 1670. Então, ele me deu desse, menos 1670 para cada mol. E a pergunta dele é, calcule a variação de entalpia dessa reação. Então, ele quer que a gente calcule o ΔH. Por que que ele não deu a entalpia de formação do alumínio e do magnésio? Por quê? Porque é zero. Por convenção, entalpia de formação de substâncias simples vale zero. Então, aqui a gente tem zero e aqui também. Tá? Então, o que eu vou me preocupar? Em verificar. Esse valor de menos 600 é para 1 mol dessa substância. Quanto que tem na reação? Tem 3. Então, você precisa acertar isso. Então, aqui você vem e multiplica por 3. Esse valor aqui vai dar menos 1.800. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. Aqui é menos 1.670 e eu tenho 1 na reação. Então, não preciso multiplicar, porque é vezes 1 mesmo. Então, aqui dá menos 1.670. Pronto. E aí, como que eu uso isso? Para calcular o ΔH, não é produto menos reagente? Gente, cuidado com isso, hein? O produto é sempre o que está depois da seta, menos o reagente. Produto é esse. Então, antes vem o valor de menos 1.670, menos 1.670, menos, ó, esse aqui é o produto, não tem mais nenhum produto. Lá no esqueminha eu fiz uma reação maior, porque a minha lousinha é pequena, gente. Por isso que aqui não dá para fazer reação muito grande. Então, eu coloquei lá um esqueminha de uma reação maior, explicando passo a passo, tá? Se tiver dúvida, vocês não podem deixar de perguntar, tá bom? Menos o reagente. Quem é o reagente? Só esse, porque esse aqui é zero. Então, menos 1.800. Cuidado com o sinal. Menos com menos aqui, ó, tá multiplicando. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter que o ΔH vai ser menos 1.670 mais 1.800. Menos com mais. Subtrai e conserva o sinal do maior, que é positivo. Conclusão, esse ΔH é de mais 130. Essa reação absorve ou libera calor? Absorve. Lembra que sinal positivo para o ΔH
indica que está absorvendo. Sinal negativo, indica que está liberando. Tranquilinho? Então agora eu vou fazer mais um exercício com vocês, que é o exercício 6, tá? Esse exercício 6, vou apagar aqui a luzinha, ele tem uma reação um pouquinho maior. Então eu vou dividir em duas partes, tá? Então aqui, vamos lá. Apagar direitinho, né, gente? Então aqui, deixa eu colocar aqui, eu tô me machucando na lousa, tô me batendo na microlousa. Então, gente, ó, exercício 6. Eu vou resumir, porque senão eu acho muito chato ficar lendo o textinho, porque às vezes o texto, o anterior ele era mais rápido, esse texto fala um pouquinho mais, mas eu vou só filtrar o que é mais importante, tá? Mas vocês leiam direitinho em casa. Então, ele fala das reações de combustão, né, que é a principal obtenção de energia, quando a gente queima uma substância, né, então são os combustíveis que nós temos no dia a dia, gás de cozinha, gasolina, álcool, são combustíveis que a gente faz uma reação de combustão. Aí ele fala a respeito de dois tipos de combustíveis, o álcool, que ele me dá a fórmula, C2H6O, e a gasolina. A gasolina, na verdade, é uma mistura. E aí ele trabalha com o principal componente, C8H18. A energia liberada, portanto, ele já está falando que o ΔH tem que ser negativo. Dica de exercício, gente. Falou, energia liberada, se você fizer o cálculo não der negativo, você errou. A energia liberada na queima de cada um deles, né? Está comparando o etanol com a gasolina, e é diferente, e por esse motivo o consumo do mesmo no motor abastecido com álcool ou gasolina será diferente. Então, se vocês perguntarem para o pai ou para os pais, né, de vocês, eles vão falar, né, que normalmente o carro rende mais com gasolina, né, quando abastecido ao invés de álcool. Então, aí ele me dá uma tabelinha com as entalpias de formação de várias substâncias, né? Então, vamos para a pergunta. Sabendo que a queima completa desse combustível envolve a reação com o oxigênio, então ele está me falando, agora a gente vai montar a reação, e forma gás carbônico em água. Então eu vou fazer com vocês o primeiro do etanol, tá? Então o etanol, ele falou que é o C2H6O, ele falou, tá? E falou que a reação de combustão é reagir com o gás oxigênio. E falou que forma CO2 e água. Agora tem passarinho, gente. Passarinho eu gosto, não ligo de dar aula com passarinho cantando, tá? Então essa reação ele falou. O que ele quer que a gente calcula, tá? Então escreva as equações e calcule o ΔH associado à queima de 1 mol de cada um deles, cada um do combustível. Então, para cá, ele estipulou que tem que ser 1 mol. Então, vamos fazer o balanceamento. Eu tenho 2 carbonos, do lado de cá eu tenho que ter 2, vou colocar um 2 na frente. Deixa eu fazer de outra cor para destacar. 2. 6 hidrogênios na frente da água, eu preciso colocar um número que multiplicado por 2 aqui me dê 6. Que número que é? 3. Tem que treinar balanceamento, tá? Muitas vezes nessa parte a reação já é dada balanceada bonitinha, mas às vezes não, tá, gente? Então tem que treinar. Aí vamos acertar o oxigênio que falta aqui. Aqui eu tenho 4 no gás carbônico, tá vendo? Porque é 2 vezes 2 aqui, eu tenho 2 oxigênios. Como eu coloquei um 2 na frente, então é 4 oxigênios. Mais 3 oxigênios que tem na água. Cada água tem 1. 4 mais 3, 7. Aqui eu tenho 1. Então aqui eu preciso ter um total de 6 com esse 1, que vai me dar 7. Então eu vou colocar um 3 aqui na frente. Então, o que ele me deu de informação? Ele me deu a entalpia de formação desse, vai lá na tabela, menos 280. Me deu a entalpia de formação do CO2, vamos lá, menos 395. Menos 395. E me deu da água, que é menos 285. De novo, por que ele não deu do oxigênio? Todo mundo respondendo?
porque vale zero, tá? Então, sempre com essa ideia. Entalpia de formação de substância simples vale zero. O que mais que a gente precisa tomar cuidado? Esse valor dado na tabela é para 1 mol. Se eu tiver mais que 1 na reação, eu tenho que multiplicar. Aqui só tenho 1, então tudo bem. Aqui eu tenho 2, então eu tenho que multiplicar esse valor por 2. Aqui por 1 só, então continuando, tá? E no caso da água para essa reação, eu tenho 3 aqui. Então eu tenho que multiplicar por 3 vezes 3. Cuidado para não esquecer o sinal, hein, gente? Aqui vai dar menos 280 mesmo. Aí aqui a gente vai ter menos 395 vezes 2 vai me dar 790, não esqueçam o negativo. Menos 285 vezes 3 vai dar menos 855. Menos 855. Aí eu tenho 2 produtos. Lá no outro exemplo eu só tinha 1. Aqui eu tenho 2 produtos. Então o que eu preciso? Eu preciso somar esses 2. Como é menos com menos, eu somo e conservo o sinal. Então, esse valor somado vai dar 1.645, tá? Confiram as contas depois, tá bom? Aí, aqui, como é zero, vai dar menos 280. Aplicando a ideia, ΔH é igual ΔH produto primeiro, é o que vem depois da seta, menos reagente, menos o reagente. Produto menos o reagente, só que o reagente é negativo, tá? Esse valor aqui, menos com menos dá mais, então a continha aqui vai ficar menos 1.645 mais 280. Valor do ΔH. Vamos colocar aqui. Esse valor aqui vai dar menos 1.365 quilojoules. Então, o item A fechou em relação à pergunta, tá? E aí, agora, eu vou aproveitar, porque eu não tenho espaço aqui, né, gente? Né? A luzinha improvisada aqui é pequena. Eu vou fazer parte do B, tá? Que é a parte do B que pergunta em relação ao etanol. Depois, vocês vão fazer pro principal composto da gasolina, que é o C8H18, igualzinho que eu fiz aqui. Isso vai ficar de tarefa, tá? Também. E aí vocês vão fazer direitinho e me pergunta que eu passo a resposta, tá? Mas eu quero ver se vocês estão fazendo certo, tá? Por isso que eu não vou passar antes. Então vocês vão me mandar, pode mandar separado, pode mandar no grupo ou me marca lá no grupo de WhatsApp de vocês que eu respondo, tá bom? Então aqui, vamos para o item B. O item B, vou fazer aqui no cantinho, continuação. Ele pergunta assim: sabendo que a massa molar do etanol, tô falando do etanol, massa molar é a massa para 1 mol. Sabendo que a massa molar do etanol é 46 gramas por mol, para 1 mol. Qual vai ser a energia liberada por grama do combustível, tá? Então agora ele tá falando do etanol. Esse valor que a gente calculou aqui não é para 1 mol. E 1 mol tem 46 gramas. Como que eu sei? Porque ele me falou. 46 gramas. Isso é a massa molar do etanol. Ele quer a energia para 1 grama. 1 grama. 1 grama, calculou a energia. Esse aqui é parte do B, tá, gente? Fazendo essa continha aqui que eu já não tenho mais espaço. Esse valor dá aproximadamente 29,7 kJ. Tá certo? Então, aí vocês vão fazer para o C8H18, vão montar a equação de combustão, vai ser igualzinha. Eu até vou ajudar vocês a montarem, mas eu quero que vocês finalizem, tá? Porque vocês costumam enroscar muito nos cálculos. Então, é considerado um exercício muito difícil por causa disso. Então, eu vou montar a reação com vocês agora, do mesmo exercício que é o 6, só que da outra substância. E aí vocês vão finalizar, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Aqui. Se tivesse em aula, a gente estaria esperando vocês copiarem, né, gente? Saudade, hein? Tá?
já estaria brigando. Mas eu gosto muito de vocês, viu? Sinto muita falta de estar aí na sexta-feira. Então vamos arrumar aqui para a reação que a gente quer agora. Agora a gente vai ter a reação do... Vou apagar aqui o balanceamento. Ó, a base da reação é a mesma, o que muda é o combustível. Agora é C8H18. Deixa eu conferir se é essa fórmula mesmo. É, C8H18. Então, o que muda agora é o combustível, mas ó, reação de combustão reage com oxigênio, formando CO2 e água. Isso aqui ele falou no enunciado, tá? Vou ajudar vocês no balanceamento. 8 carbonos aqui, vou puxar um 8 aqui na frente, acertei o carbono. 18 hidrogênios, vou colocar na frente da água, 9. 9 vezes 2, 18. Agora eu vou acertar o oxigênio aqui, tá? Cuidado. Ele estipulou que aqui tem que ser o 1. Você não pode mudar esse valor, tá? Eu tenho de oxigênios aqui, ó, 8 vezes 2, 16 átomos de oxigênio. E mais 9 átomos de oxigênio na água. Isso me dá um total de 25. Aqui não tem oxigênio. Que número multiplicado por 2 me dá 25? Você pode trabalhar com fração ou com vírgula. 12,5 vezes 2 dá 25. Não se incomode com número com vírgula, tá? Ah, Erlis, não tá errado. Ah, não tenho que multiplicar essa reação inteirinha por 2? Não. Por quê? Porque aqui ele pediu para 1. Então você não pode mudar isso, tá? Aí o que vocês vão fazer? Eu não vou continuar. Você vai lá na tabela, pega o valor de entalpia de formação desse que ele deu, menos 630. Esse valor vezes 1. Esse ele não deu porque é 0. Do CO2, menos 395, só que agora é vezes 8. E a água, menos 285, só que agora é vezes 9. Aí você faz as contas e vai colocar final, que é o CO2 mais água, menos inicial, que é o C8H18. Tá certo, gente? Então, espero ter ajudado, tá? Um beijo grande. Nossa próxima aula é continuação desse assunto. Não vai mudar muita coisa, tá? Que a gente vai falar de entalpia de combustão. Aqui a gente já tá fazendo o exercício. Aí a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Muita saudade.